E aí, gurizada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trocar o retentor do pinhão do eixo Dana 44. Pode ser tanto do Troller, da Ranger ou de qualquer veículo aí que use o eixo Dana 44. Então chega aí comigo e bora para mais um vídeo. Bom, pessoal, já desmontei ali embaixo, mas de qualquer forma eu vou ir ali para baixo junto com vocês e mostrar como faz para desmontar e tirar o retentor. Bom, pessoal, aqui já está desmontado, mas vou explicar para vocês como que faz para desmontar. Aqui é onde ia o retentor, ó. Ele estava muito bem colado aqui, então ele acabou estragando bastante aqui na hora de tirar, ó. Mas é o retentor que ia aqui encaixado. E era por aqui que estava vazando o óleo. Para desmontar, tinha essa peça aqui e o cardan que ia conectado aqui. Para tirar o cardan, foi só soltar esses parafusos Allen aqui. São parafusos que usam uma chave 316, uma chave Allen 316. Solta eles e o cardan vai baixar. E cuidado se tu for fazer o serviço aí na grama ou na brita, porque essa peça aqui, ó, do cardan, ela sai para fora e aqui dentro tem um monte de roletezinho que funciona como um rolamento. Então se isso aqui cair no chão e tu tiver num terreno aí tipo grama ou brita, tu vai perder tudo isso aqui, vai ter que comprar novo. Então tomar esse cuidado aí, talvez até botar uma fita assim para segurar essa peça ela não cair. Com o cardan já pro lado aqui, no caso do Troller, ele consegue ficar apoiado aqui nesse cabo de aço que tem, então não precisa nem tirar ele daqui, só botar pro ladinho. E para soltar aqui essa peça, ela tava com essa porca aqui, ó, que é uma porca trava. Eu tentei soltar ela com um braço de alavanca, porém eu não consegui. Daí eu tive que usar a minha chave de impacto. Eu tenho uma chave de impacto a bateria que nem é tão forte assim, mas igual ela conseguiu soltar essa porca. Ela é uma porca trava. E ela é uma porca que ela é 1 polegada em 1/8. Que isso aqui seria igual a 28 milímetros e meio. E eu não tinha essa chave de 1 em 1/8. Então o que que eu fiz? Eu usei a minha chave 30 que eu tinha e calcei ela com essas chapinhas de metal, ó. Deu um pouquinho de trabalho para fazer isso ali no local, mas acabou que ficou assim, ó. Botei 2 chapinhas de metal assim de 1 milímetro e a chave encaixou bem certinho com pressão. Ó. Então com uma chave 30 eu acabei conseguindo tirar e como encaixou com bastante pressão, acabou que não estragou a porca, mas tomem cuidado aí, né? O correto seria fazer com a chave de 1 em 1/8. E depois de tirar aqui essa porca trava, eu bati com o martelo aqui por trás dessa peça para ela sair e ela saiu fora. E para sacar o retentor que estava aqui, ó, eu usei o martelo e uma chave de fenda grande, ó. Daí eu martelei aqui e fui fazendo uma força de alavanca assim e o retentor saiu. Agora eu vou ir ali pra bancada e mostrar pra vocês o retentor que eu vou botar aqui e explicar que pro eixo diferencial Dana 44 tem vários tipos de retentores que vão servir. E eu vou mostrar ali pra vocês o melhor que eu encontrei. Bom, pessoal, o Troller já tinha ido pra oficina e tinha sido trocado o retentor porque estava vazando. E mesmo depois de trocarem o retentor por um retentor novo, a gente andou pouco tempo com ele e voltou a vazar pelo mesmo lugar. E eu acho que aconteceu isso por 2 motivos. Primeiro, porque o retentor que foi colocado não era tão bom, igual o retentor da Sabó que eu comprei para botar no Troller, que é esse aqui. E também porque aqui nessa peça, ó, como vocês podem ver, já tem um pequeno desgaste. Então isso também ajudou a não fazer uma vedação correta. No meu último vídeo aí que eu lancei no canal, tem uma dica aí sobre o que fazer quando a peça está desgastada e tu não quer que o retentor novo fique vazando. Então vou deixar o link aqui em cima na direita para vocês clicarem se tiverem interesse de ir lá assistir o vídeo. Mas bom, seguindo aqui, falando do assunto, o outro motivo que eu acho, além da peça estar um pouquinho gasta, foi que esse retentor que foi colocado não é de qualidade tão boa igual esse aqui da Sabó. Reparem a diferença, ó, eles estão do mesmo lado, essa parte de baixo aqui vai para dentro e essa parte de cima vai para fora. Olhem a diferença das peças. É a mesma peça e as duas servem lá no eixo Dana 44. Olha a diferença e a quantidade de vedação a mais que essa peça aqui da Sabó tem. Esse outro retentor aqui eu não sei de que marca que é, mas visivelmente dá pra ver que a qualidade não é tão boa. Nessa parte aqui, ó, que é o que faz a vedação direta nessa parte que roda, nesse retentor tem somente essas 2 abas aqui, ó.
enquanto no da Sabó tem muito mais superfície para fazer a vedação e também tem muito mais anéis de vedação, ó. Ele é composto de várias partes, tem esse aqui várias linhas finas, depois tem mais essas duas grossas e aqui para dentro tem uma outra parte onde vai aquela molinha apoiada aqui por dentro. E além de tudo, esse retentor tem uma ação dupla, ó, que ele tem também essa peça de borracha que vai encaixar daqui e evita que a sujeira entre e comece a desgastar aqui e fazer esse desgaste que aconteceu aqui no eixo. Vou mostrar para vocês como é que esse aqui vai encaixado, ó. Ele encaixa aqui e esse segunda parte de borracha, ó, funciona como um guarda-pó e evita que a sujeira entre para dentro e comece a acumular ali e desgastar o retentor e a peça. Eu vou inclusive deixar aqui também no vídeo um outro vídeo que eu acessei no YouTube que fala sobre os retentores para o eixo Dana 44, que eu usei de referência e pude descobrir que tem vários retentores diferentes que servem no eixo Dana 44. E foi assim que eu pude escolher esse aqui, que eu achei a peça mais adequada aí para durar bastante tempo. Esse retentor da Sabó custou R$ 75, eu consegui numa autopeça aqui na cidade mesmo, e o part number dele é 08322. Bom, agora que já está tudo explicado, vamos ali embaixo instalar ele no lugar. Antes de instalar a peça nova, eu vou limpar bem aqui, ó, porque estava com bastante cola. Já comecei a dar uma limpada aqui antes de gravar, vou terminar agora, e daí já vai estar pronto para instalar o retentor novo. Agora que já está bem limpo aqui, já está pronto para instalar o retentor novo. Eu vou passar um pouquinho de óleo aqui para ajudar o retentor a entrar. E esse retentor ele já é todo de borracha aqui, ó. E ele tem esse degrau duplo aqui que ajuda a dar bastante vedação. Então não precisa passar silicone aqui na peça, a não ser que esse encaixe aqui onde vai o retentor já esteja danificado. Daí é bom passar um pouco de silicone para evitar vazamento. Mas como a peça aqui está bem boa, não vai precisar. Passar um pouco de óleo aqui por dentro dele, para depois que botar a peça no lugar, não rodar com ele seco e não ter perigo de estragar o retentor novo. E aqui também para ajudar ele a entrar. E lembrando, pessoal, que esse eixo Dana 44 com o Track Lock, que é aquele bloqueio parcial, precisa usar óleo de diferencial com especificação LS, que é o Limited Slip. Então tomar esse cuidado aí para evitar desgaste prematuro no bloqueio do diferencial. O retentor vai com o lado da mola para dentro. Verificar se a mola tá certinha aqui. Eu gosto sempre de usar uma madeira assim, para não martelar direto no retentor, não ter perigo dele estragar. Bom, pessoal, vou continuar batendo aqui com cuidado e tem que empurrar ele para dentro até essa borda aqui, ó, ficar bem rente à carcaça do diferencial. Aí, pessoal, agora ele já está bem assentado aqui no lugar, dá para começar a montar. Bom, pessoal, e é isso aí, tá tudo montado no lugar. Daí eu vou dar uma boa limpada aqui, para quando eu começar a rodar com o Jeep ter certeza de que não tá vazando de novo. E pro vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Se tu curtiu o vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa teu like aqui, que eu agradeço muito. E se tu tiver qualquer dúvida aí, deixa um comentário que eu vou te responder e tentar te ajudar. E é isso aí, pessoal. Se vemos no próximo vídeo.